Graça, perdão imerecido, paz que só alcançamos com a reconciliação em Cristo. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um estudo. Hoje estamos na nossa aula 7, na 7ª aula do estudo da Carta de Paulo à Igreja em Colossenses. Eu convido vocês a estarem abrindo as Bíblias lá no livro de Colossenses, capítulo 2, e hoje nós estaremos estudando os versículos de 6 a 17. Colossenses 2, versículos de 2 a 17. Eu passo a fazer a leitura. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, ou dias de festas e luas novas, ou lua nova ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos, Senhor, mais uma vez, nos debruçando sobre a sua palavra, para estarmos estudando, ó Pai, meditando, para estarmos, ó Deus, compreendendo a tua mensagem, aquilo que o Senhor quer nos falar neste momento, aquilo que o Senhor falou àquela igreja em Colossos e o que isso significa, ó Deus, o que isso se revela na igreja atual. Nós pedimos, ó Pai, que possamos te servir com inteireza de coração, possamos te servir livre, ó Deus, dos rudimentos do mundo, livre, ó Deus, das acusações do enganador. Nós te pedimos, ó Deus, que ao estudarmos a tua palavra, possamos crescer em sabedoria e graça, ó Deus, diante do Senhor e diante dos homens. Nós te pedimos essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo inicia, aqui o versículo 6 dizendo: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. O que Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos em Colossos? Que como é que eles receberam a Cristo? Eles não receberam a Cristo como o único e suficiente Salvador da vida deles? Então é dessa forma que eles deveriam caminhar. E isso é bem claro e bem atual para os nossos dias.
como que recebemos a Cristo? Quando fomos ali convidados ou ouvimos a palavra de alguma forma que tenha sido, eu não sei como se deu a sua conversão, mas quando aceitamos a Cristo porque entendemos que Ele é o único meio pela qual nós podemos ter os nossos pecados perdoados e podemos com isso alcançar a salvação. Então Paulo está dizendo, olha, foi dessa forma que vocês aceitaram a Cristo, continuem nela. Não mudem o caminhar de vocês. Não, tem uma outra carta, agora eu não estou lembrando se é a carta de Gálatas ou de Romanos, se não me engano é a de Gálatas, que Paulo vai dizer, olha, se alguém vos apresentar um outro evangelho, até mesmo se eu chegar aí, foi Gálatas, né? Foi na carta aos Gálatas, Paulo diz, se até mesmo eu chegar aí para os irmãos pregando um outro evangelho, que não seja esse evangelho de Cristo como único, suficiente salvador da vida de vocês, que seja anátema, não é? Que não seja aceito por parte de vocês, porque o único evangelho verdadeiro é esse, que Cristo é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos, que Cristo morreu e Ele ressuscitou, e com isso Ele abriu o caminho para que nós possamos alcançar o céu, possamos chegar ao céu. Mas esse versículo nós podemos trabalhar um pouco mais. Primeiro, a gente pode entender que esse versículo está fazendo referência ao versículo 5. No versículo 5, Paulo diz, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, eu não estou presente, mas eu estou ciente, eu tenho recebido informações a respeito daquilo que está acontecendo no meio de vocês. E eu digo para vocês, se vocês receberam o Evangelho de Cristo, vocês continuem seguindo o Evangelho da forma como vocês receberam. Porque Paulo vai dizer, olha, como pois recebeste, ou pode ser traduzido, não é? Portanto, assim como recebeste, refere-se, não é, a uma, Paulo está fazendo aqui uma conjunção conclusiva, não é, com base em elementos apresentados nos versículos anteriores. O que Paulo está falando no versículo anterior? Ele está dizendo da fé, verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então, quando eu digo que o versículo 6 está se referindo ao versículo anterior, a gente vê aqui, ele está dizendo, se referindo à fé que ele sabia que aqueles irmãos tinham ali na igreja de Colossenses, a fé que eles tinham recebido a Cristo anteriormente. Paulo sabia, e ele está aqui dizendo, sigam, não é, dessa forma como vocês receberam, não se deixem levar por coisas diferentes ou por novidades. Não é? Quantas vezes dentro de nossas igrejas nós somos levados por novidades que surgem, não é? E aí muitas das vezes a gente até fica se sentindo assim pequeno, né? Numa forma de dizer em termos de sermos cristãos, porque você não recebe determinada coisa que a pessoa recebe, porque você não entende aquilo que está acontecendo com ela, e às vezes a gente até se sente pequeno. E Paulo está falando aqui, olha, não se deixe enganar, não. Continue seguindo o Cristo que vocês receberam. A forma como vocês receberam a Cristo, continue seguindo nela, continue nesse caminhar. A conclusão, eles receberam a fé de quem? De Cristo Jesus, não é? Receberam de Jesus Cristo. E a nova ideia, não é? Assim também, andai nele. O apóstolo, ele chama aqueles que foram recebidos a Cristo para que eles andem, não é? Com Cristo. Agora, como? Como é que eles iam andar? Por meio da fé. Continuem seguindo a Cristo com a fé que vocês receberam. E Paulo, ele vai continuar aqui no versículo 7. Nele, radicados e edificados. O que Paulo está dizendo aqui, né? Arraigados, em uma versão aqui que eu utilizei para o estudo, que diz arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, abundando em ações de graça. Mais uma vez, quando estudamos a carta de Paulo aos Efésios, também vimos a mesma expressão, só que lá Paulo vai dizer que nós devemos estar arraigados e edificados em amor para que possamos lidar com os nossos irmãos. Lembra, ele está falando ali sobre a eclésia, sobre a igreja,
e ele está dizendo que a igreja ela tem que ser edificada, arraigada no amor. Somente com amor é que nós podemos lidar com as diferenças que existem entre nós e os outros irmãos. E aqui Paulo está dizendo que nós precisamos ser, ele vai dizer, ora, como recebeste de Cristo o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, ou seja, esse radicados, né, é enraizado, é aquela raiz profunda. Quando a gente caminha aqui pelo Jardim Botânico, ou mesmo em alguns outros estados, ali na Amazônia, quando a gente estuda geografia, a gente ouve falar de árvores, não é? Que foram plantadas assim, que estão ali há séculos e elas subsistem, porque elas têm uma raiz profunda e elas não se deixam levar por ventanias, por tempestades, elas continuam firmes. Por quê? Porque elas foram enraizadas. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês continuem seguindo como vocês receberam de Cristo, assim vocês continuem andando com Ele, né? Enraizados, tenham profundidade no Evangelho. E isso é muito importante porque, irmãos, quando nós não estamos enraizados, quando nós não estamos edificados, quando não existe uma fundação, não é? Uma fundação realmente ali boa, uma fundação robusta, e você vai construindo um edifício, o que acontece com esse edifício? Ele pode ruir, ele pode cair. Um bom exemplo que nós temos para dar para que os irmãos possam entender foi o que aconteceu ali em São Paulo com a caixa d'água. Viram a reportagem da caixa d'água? O que aconteceu ali? Por que aquela caixa d'água ela desmoronou e ela saiu rodando, não é, dentro daquele condomínio? Porque as pessoas que foram para fazer a demolição da caixa d'água, elas começaram a quebrar a caixa d'água para a demolição pela base. E quando você tira a base, você faz com que todo o edifício despenque. Então, como é que eles tinham que ter começado a fazer a demolição da caixa d'água? Por cima, tirando ali, não é, nos andares superiores da caixa d'água, eles teriam que ter vindo ali, então, desmontando a caixa d'água e não chegar e tirar a base da caixa d'água. É isso que Paulo está falando aqui. Se nós estivermos com uma boa base, uma boa fundação, enraizados, com as nossas raízes realmente ali, aprofundadas no Evangelho, aprofundadas no conhecimento da palavra de Deus, nós não seremos levados por vento de doutrina. O que acontece é que muitas das vezes nós não nos dedicamos ao estudo da palavra, nós não nos dedicamos ao estudo da teologia, que é o estudo, não é, da palavra, irmãos. Precisamos entender o que é a teologia de Cristo, o que é a teologia de Deus, o que é a teologia do Espírito Santo, o que é a teologia da Trindade. Precisamos entender a teologia do pecado. Precisamos buscar conhecimentos. Nós temos os livros da Bíblia que falam sobre essas teologias, nós temos revistas da Escola Bíblica Dominical, nós temos aulas na Escola Bíblica Dominical e temos livros de fácil acesso, de fácil entendimento que os irmãos podem buscar. Hoje em dia temos a facilidade da internet. Se você entrar lá na internet e buscar uma revistinha antiga da Juerp que fale sobre a teologia do Espírito Santo, você vai achar lá em PDF. Então, busque esse conhecimento. Hoje está fácil de estudarmos, mas eu não estou dizendo para você chegar lá no Google e colocar a doutrina do Espírito Santo, porque aí vai vir as mais variadas heresias. E se você não tem base, você desmonta igual aquela caixa d'água. O que eu estou dizendo é que você busque conhecimento por meio de livros confiáveis, por meio de autores confiáveis, e a nossa base maior, que é a Bíblia. Não existe outra base maior que não seja a Bíblia. Então, busque o conhecimento, busque se enraizar, busque se edificar, né? Se fundamentar na palavra de Deus, para que você possa, então, progredir no crescimento. E Paulo vai dizer aqui, tal como fostes instruídos, ou seja, que vocês cresçam, não é? Que vocês se fundamentem
e sejam confirmados na fé, tal como vocês foram instruídos, crescendo em ações de graça, e continuem crescendo, porque é dessa forma que nós alcançamos a estatura do varão perfeito. E aí Paulo vai continuar aqui falando. Segunda, eu trouxe duas referências aqui para os irmãos cruzarem os textos com outros livros da Bíblia que falam a respeito da mesma coisa. Então, olha só, Colossenses, capítulo 2, versículo 7, você pode buscar lá. Em Gálatas 5:25, o que Paulo fala em Gálatas 5:25? Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Então, é uma referência aqui que nós podemos usar para buscarmos entender melhor esse versículo 7. O outro que eu coloquei aqui é 2 Pedro 1, versículo 12. Por isso, não deixarei de exortar-vos acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Ou seja, os cristãos, Pedro aqui está dizendo que os cristãos deveriam estar confirmados na fé, não é, na presente verdade. Eles não deveriam se demover daquilo que foram ensinados. Se você já recebeu a palavra da verdade em espírito, continue seguindo nessa palavra. Não se deixe levar por vãs teologias. E aí a gente continua aqui. Versículo 8. Cuidado, não é? Paulo está aqui exortando, ele muda o contexto da exortação, né? Agora ele está falando, olha, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Quando ele diz, tenham cuidado, Paulo está fazendo uma exortação. Paulo, né, está chamando, olha, quando você diz assim, cuidado, a pessoa automaticamente para o que ela está fazendo para prestar atenção no que vai acontecer. Porque se você está dirigindo um carro e alguém diz, cuidado, qual é a primeira atitude que nós temos? Colocar o pé no freio. Não é porque se está me mandando tomar cuidado, então eu freio ali aquilo que eu estou fazendo para prestar atenção no que vai ser dito. E esse aqui é o sentido que Paulo está dando. Por que Paulo está dizendo que há necessidade de cuidado? O que ocorre se alguém é feito presa de outro? O apóstolo apresenta um cuidado a ser observado, e isso demonstra que há risco de um cristão tornar-se presa de outrem. Eu lembro que, assim, ao longo da minha vida, muitas das vezes eu ouvia minha mãe dizer que, às vezes, a pessoa ela saía do jugo do pecado, ela saía do mundo, ela se convertia, ela saía do jugo do pecado e ela entrava no jugo da igreja. O que Paulo está dizendo aqui é isso, olha, vocês tenham cuidado para que ninguém vos enrede com sua filosofia e vãs sutilezas. Enredar aqui é armar uma cilada. A forma deles prenderem os animais, deles fazerem a caça, as armadilhas, era colocando uma rede em cima. A gente já pôde presenciar isso em filmes, não é? Em séries, a gente vê esse tipo de coisa. Coloca aquela rede em cima e quando o animal passa, então solta ali a rede. E aí o animal fica enredado. E Paulo está dizendo aqui, olha, cuidado para que ninguém vos enrede. E é muito interessante porque o que ele está colocando aqui é que nós podemos ser enredados com filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Temos que prestar muita atenção a isso, para que nós não venhamos a entrar no jugo da igreja. E eu vou ler aqui, não é, uma passagem que eu anotei, que diz o seguinte: esse versículo é usado, às vezes, para ensinar que os cristãos não se devem ater a filosofias. Mas não é isso que Paulo está dizendo.
O próprio apóstolo era perito em filosofia, o que fica evidente por causa de sua interação com os filósofos estoicos e epicuristas em Atenas. Atos 7, versículos de 1 a 34, você anota aí, leia, para que você possa entender a referência que eu estou fazendo aqui ao debate de Paulo com esses filósofos ali em Atenas. Paulo, na verdade, aqui nesse versículo, ele está nos advertindo, está advertindo os cristãos a não se deixarem levar por nenhuma filosofia que não estivesse de acordo com o conhecimento adequado de Cristo. Os falsos mestres em Colossos haviam combinado pensamentos mundanos com o evangelho, os quais são mencionados por Paulo como os rudimentos do mundo, que alguns interpretam como espírito ou anjos que supostamente controlam a vida de outrem. É mais provável que o termo rudimento se refira às regras e ordenanças elementares que determinados mestres procuravam impor aos cristãos de acordo com os ditames de filosofias humanas. A acusação mais séria de Paulo contra os hereges foi que o ensino deles não era segundo a Cristo e, portanto, não estavam andando com Cristo, segundo a Coríntios 2, versículos 6 e 7, que a gente já fez a menção deles logo no início da nossa aula. Então, Paulo não está aqui falando contra a filosofia, como muitas das vezes nós vemos nos púlpitos, as pessoas se referindo a esse versículo dizendo que Paulo era contra a filosofia. Não, Paulo era um homem estudado, Paulo era um homem antenado, de mente aberta, e ele ali no livro de Atos, você vai poder ver esse debate dele com os filósofos em Atenas. O que Paulo está dizendo é que muitas das vezes as pessoas entram dentro da igreja com aquela capa de santidade e querem impor a você determinadas coisas. Eu já falei que fui numa igreja onde fui praticamente criada, conhecia a maioria das pessoas, e minha mãe foi pregar ali naquela igreja, e lá não se tinha o hábito de ir de calça comprida, e eu fui de calça comprida naquela igreja, e eu não fui sequer citada. Se falasse ali para aquelas pessoas que eu estava fazendo oração silenciosa, estava arriscado eu ser chamada a atenção, porque eu não estava vestida adequadamente para estar naquele ambiente. Então, quando Paulo está falando aqui rudimentos do mundo, dentro de nossas igrejas, a gente pode trazer várias coisas, mas a gente vê muito, irmãos, essa questão de querer impor às pessoas. Antes você tinha muito essa questão da calça comprida, corte de cabelo. Eu já presenciei em salão de beleza a pessoa parar a ponta do cabelo, tirar ali, né, aquelas pontas duplas, o cabelo desalinhado, a pessoa fazer um aparo de ponta no cabelo e ela recolher, colocar dentro de um saco, porque no domingo, na hora do culto, ela teria que levar aquilo à frente e apresentar o pecado dela diante do pastor. Vocês acham realmente que Cristo está aí preocupado se você está vestido com calça comprida, se você está vestido de saia, se você cortou a ponta do cabelo, se não cortou a ponta do cabelo, qual é a cor da roupa que você veste, qual é a cor da roupa que você não veste? Igrejas em que, já falei isso na semana passada, se você vai namorar, tem que pedir autorização ao pastor, o pastor determina a data que o namoro vai começar, o pastor determina quando você pode dar o primeiro beijo, quanto tempo vai levar esse primeiro beijo. São coisas assim, irmãos, que sinceramente Deus não está preocupado com nada disso, são rudimentos do mundo, são formas. E o que eu acho mais incrível no ser humano é que quantas pessoas se deixam levar por essas coisas e ser mais fácil, por incrível que pareça, é mais fácil seguir a Cristo dessa forma, com um monte de regra, porque aí eu estou servindo com o meu exterior. A minha santidade fica no exterior, naquilo que vocês estão vendo. Então ali vai, não é uma pessoa caridosa, ali vai uma pessoa santificada, porque ela não é vaidosa, porque ela não corta o cabelo, porque ela não anda assim, ela não anda, não é assado. O que Cristo quer é que nós andemos e façamos tudo com decência e ordem. É isso que Ele nos pede. Mas a gente vê muitas das vezes dentro da igreja determinadas imposições, determinadas situações
que Paulo está dizendo aqui. Olha, isso não é novidade, isso já acontecia lá na igreja primitiva, e Paulo está tratando aqui na igreja de Colossos, dizendo que isso são rudimentos do mundo. São rudimentos do mundo. E Paulo continua, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo retorna à ideia do versículo 6, quando ele diz: como, pois, recebeste o Senhor Jesus? Porque nele, corporalmente, habita a plenitude da divindade. Paulo, no versículo 6, ele vai dizer: ora, como recebeste Jesus Cristo, Senhor, assim andai nele. E aqui, no versículo 9, Paulo está dando continuidade ao versículo 6, porque ele diz: por que vocês devem continuar a andar nele? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo claramente proclama a encarnação, o fato de Deus se tornar um homem corporalmente. Novamente, ele faz aqui ele traz, né, que Cristo se tornou homem, Deus, né, se tornou homem e habitou entre nós. Isso contradiz a ideia gnóstica do mal inerente no corpo físico e a afirmação de que apenas o espírito era bom. É aquela ideia que desde o início nós estivemos trazendo a respeito do pensamento gnóstico, que dizia que o espírito era bom e a matéria era má. Então Deus não poderia ter vindo e se tornado ser humano. Então eles não acreditavam na divindade de Cristo. E aqui Paulo está dizendo: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo já havia falado no versículo 15 do capítulo 1, ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo aqui ele trabalha a cristologia, não é? A centralidade de Cristo. Por isso, ele está sempre voltando aqui a esses pontos para debater, combater aquelas ideias heréticas que existiam no meio daqueles irmãos. Ele continua no versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E quando a gente lê aqui, né? E estáis perfeito nele. Essa perfeição, ela é dada quando nós estamos com Cristo. Não é por meios de filosofias, de vãs sutilezas, que alguém estava prometendo aos cristãos algo que não era segundo Cristo. Não é? Paulo aqui ele está dizendo que nós podemos alcançar, Cristo era perfeito, e nós também podemos ser perfeitos em Cristo. Não por nossa própria força. E aí, o Paulo ilustra a suficiência de Jesus ao demonstrar como os cristãos colossenses são perfeitos. Em Cristo, os irmãos de Colossos haviam abandonado o poder do pecado e da carne, versículo 11. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo. Esses cristãos haviam recebido a nova vida, versículo 12 e 13, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Versículo 12 falando aqui, 12 e 13 então. E ele vai dizer: vocês têm sido perdoados e libertos das exigências impostas pela tradição humana, versículo 14, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E eu anotei aqui, irmãos, em Cristo nós somos aperfeiçoados. Tudo que era necessário para que nós alcançássemos a perfeição, Cristo já realizou na cruz do Calvário. Agora, essa perfeição, ela se dá em etapas na vida do crente.
Primeiramente, quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando entendemos que somos pecadores, necessitamos de perdão e que somente Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou, é que nós podemos alcançar essa salvação, nós somos justificados. Então, a primeira coisa que acontece para que nós possamos alcançar a perfeição é a justificação dos nossos pecados em Cristo. Depois nós somos libertos do domínio do pecado. E aí começa o processo de santificação. É um processo, né? A gente tem trabalhado isso e nós precisamos entender que muitas das vezes Satanás, a gente vai trabalhar até esse ponto, ele é o nosso acusador e ele vem e ele fica jogando ali, ele fica, não é, levando essas coisas. Então você fica assim, eu nunca vou ser perfeito, eu nunca vou alcançar, eu sou um pecador. E aí a gente lembra de pecados cometidos, né, lá na nossa primeira infância, de erros cometidos, quando Satanás ele quer trabalhar a nossa mente de que nós não somos e nunca seremos santos. Então, às vezes, nós caímos porque somos sujeitos a cair em pecado e a realizar algum ato, mas o Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado e nós somos, irmãos, ali trabalhados pelo Espírito Santo para que nós possamos continuar a nossa caminhada e não que nós venhamos a desistir. Porque o que acontece muitas das vezes é que há uma tendência, Satanás ele trabalha da seguinte forma, não é? Nós não somos perfeitos, eu nunca vou ser perfeito, eu nunca vou alcançar essa perfeição, então para que trabalhar, para que lutar? Então se entrega logo ao pecado, cai de cabeça, deixa para lá, porque eu nunca vou ser. E aí entra uma parte de quando a gente fala que dos rudimentos do mundo, a filosofia, a vã sutileza, a tradição dos homens, porque muitas das vezes a igreja ela trabalha como acusadora e ela trabalha dessa forma na mente das pessoas. Porque a gente joga a pessoa no sentido de que ela nunca vai conseguir se livrar daquele pecado. E isso é mentira. Isso é mentira, porque o Espírito Santo ele trabalha em nós para que nós possamos ali alcançar a estatura do varão perfeito. Pecador, eu fui, eu sou e eu serei. Eu sempre digo que o que nos separa da pessoa que está lá no mundo, na esbórnia, na maior das depravações, o que me separa do maior depravado do universo é apenas o fato de que eu aceitei a Cristo como meu Salvador. E ele ainda não aceitou. Mas para que eu chegue naquela posição, basta eu abandonar Cristo. Isso é que nós precisamos entender. E muitas das vezes dentro da igreja a gente trabalha como se todos nós fôssemos santos e já espiritualmente perfeitos, que nunca estivéssemos sujeitos a cometer pecado, nunca estivéssemos sujeitos a tropeçar, nunca estivéssemos sujeitos a falhas. E aí a pessoa que está chegando, que é um novo crente, ou até um crente antigo, mas que se envolve com determinadas coisas, aquela pessoa se sente tão mal, porque ele olha e ele fala, nossa, eu nunca vou alcançar a perfeição do fulano. Fulano é muito santo, eu nunca vou chegar a tal ponto, então é melhor eu sair logo, eu debandar. Então, a santificação, ela é um processo contínuo em nossa vida. E esse processo, ele só acaba quando nós formos libertos da presença do pecado em nossa vida. E isso aí se chama glorificação. Então, o nosso processo de aperfeiçoamento, o nosso processo de sermos aperfeiçoados em Cristo, ele passa por 3 etapas: a justificação, a santificação e a glorificação. E Paulo continua. Agora, Paulo vai começar a trabalhar, ele vai trabalhar
Hoje nós vamos ver a questão dos judaizantes, a prática judaizante. E nas próximas aulas nós estaremos caminhando com a questão do gnosticismo e com a questão do culto aos anjos. Hoje estaremos trabalhando aqui a questão do judaizante e encerraremos a nossa aula. Agora, ele vai dizer aqui, olha, no qual também, versículo 11, estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. E é muito interessante porque os judeus, eu já falei, vou tornar a repetir, para que os irmãos entendam e se situem, não é? Se o nosso calendário, ele é marcado, não é? Antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo bate ali no nascimento de Cristo, a partir do nascimento de Cristo. Então, nós sabemos que Cristo viveu 33 anos. Então, 33 anos, morte e ressurreição de Cristo. E agora nós estamos no ano 60, 62. Então, nós estamos aqui há menos de 30 anos. E desses 33 até todo o período antes de Cristo, os judeus, eles viveram sobre a religião judaica. Então é muito fácil, assim, eu consigo entender, eu consigo perceber a dificuldade de um judeu tradicional para que ele se despoje de todos os rudimentos da religião judaica e ele entenda que agora a aliança é com Cristo, que agora judeus e gentios fazem parte de uma mesma sociedade, que nós, judeus e gentios, fazem parte de uma nova sociedade e essa sociedade é a igreja e que somos o corpo de Cristo e a cabeça é Cristo, é o próprio Cristo, porque eles viveram durante toda a vida deles estudando que o judeu que tinha o Deus verdadeiro, isso é fato, mas que ele tinha que seguir a lei, que ele tinha que apresentar ali o holocausto, e aí apareceram os fariseus, onde eles traziam ali todo aquele cuidado com a lei. O fariseu não era uma pessoa má, o fariseu era uma pessoa que cuidava de guardar a lei. Só que é o que nós sempre colocamos, eles acabaram ficando no externo, e puramente no externo. E aí Jesus veio para dizer, olha, se a lei diz que você não deve adulterar, eu digo que você tem que ir além do não adulterar. Você não pode sequer ter pensamentos pecaminosos com relação a outra pessoa. Se a lei diz que você não pode matar, eu digo que você tem que ir além de não matar, porque você não pode desejar mal a uma outra pessoa. Então, eles viviam ali naquele conflito e era difícil para eles se despojarem. O próprio Paulo, ele diz que quando ele recebeu Cristo, o que Paulo fez? Ele foi para o deserto para poder, irmãos, meditar, estudar, entender o que significava ser Cristo, porque Paulo, ele era um fariseu ali, extremista, tanto que ele perseguia os cristãos para os matar. Não que Paulo fosse mau, Paulo achava que estava fazendo aquilo ali em nome de Deus e que ele estava fazendo uma boa coisa. E agora, de repente, Paulo está ali indo para Damasco, ele recebe ali aquele impacto daquela luz, Paulo fica cego. E agora Paulo se converte a Cristo. Paulo entende que aquele que ele perseguia é que, na verdade, é o caminho, a verdade e a vida. E aí Paulo precisa repensar toda a sua vida. E isso era uma coisa que eu acredito que muitos judeus que tinham aceitado o cristianismo não tinham feito ainda, repensar a sua forma, o seu modo de ser. Então, eles tentavam trazer, eles achavam que o cristianismo, agora a igreja, ela tinha que abraçar a religião judaica, que é como se fosse um desenrolar do judaísmo. E Paulo vai combater aqui, combate na carta aos Gálatas e em várias outras cartas essa questão, dizendo não.
Não tem nada a ver. Vocês estão livres. E aí é muito interessante porque o que era ser um judeu, pertencer à religião judaica naquela época, era se abster de comer determinadas coisas. Eles não comiam coisas que tivessem sangue. Então o frango, a pururuca, né, que é feito no sangue da ave, não se poderia comer, não se poderia comer carne de porco. Então, eles tinham várias restrições com relação à alimentação. Ser judeu era guardar o sábado, não fazer nada no sábado. O judeu ser um praticante da religião judaica e não judeu. Então, era ser um guardião do sábado, não fazia nada no sábado. E assim que a criança nascesse, o menino, levar ele ao templo para que ele pudesse ser ali circuncidado. Isso era ser cristão, isso era pertencer à religião judaica. E eles queriam trazer esses rudimentos para dentro da igreja, trazer essas coisas. E Paulo está aqui combatendo, ele está dizendo, olha, primeiro ele combate a questão da circuncisão. Então ele vai dizer... vocês foram circuncidados, nele também foste circuncidados, não por intermédio das mãos, não foi por um sacerdote que foi fazer a circuncisão do seu filho, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Vocês foram circuncidados mediante a morte do próprio Cristo. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Aqui Paulo está falando para os que não eram judeus. Ele está dizendo, olha, vocês estavam mortos nas transgressões de vocês, e vocês não eram circuncisados, né? Eram incircuncisos na vossa carne. Mas Cristo deu vida a vocês juntamente, né, com Cristo, e ele perdoou todos os seus pecados. E aqui ele vai dizer que, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então agora Paulo está dizendo, olha, o que estava ali, não é, escrito, o que é esse escrito da dívida que era contra nós? É a lei. A lei era um escrito de dívida que nos condenava. Por quê? A lei, ela não nos levava a Deus. A lei, ela existia para nos mostrar o quão longe nós estávamos da perfeição de Deus. Viver a lei na carne é uma coisa, irmãos, mas viver ela realmente em toda a sua inteireza, como eu fui fazendo a comparação do adultério e ali da questão da morte, você pode dizer, não, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca roubei, mas quando você vai ali, eu nunca cobicei, quando você vai realmente ali, em que não é apenas o ato de fazer, mas é o ato de pensar, o ato de planejar, o ato de alimentar aquilo ali dentro de você, já é o pecado, a gente vê que não é cumpridor da lei. E a lei existia para isso, para nos mostrar o quão longe nós estávamos de Deus. E aqui Paulo está dizendo, olha, o escrito da dívida que era contra nós, ou seja, a lei, e que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Eu trouxe aí uma imagem, né, que eu pedi para o Mateus colocar, para que vocês possam entender o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo. Então está aqui, ó, a imagem, né, do que seria Cristo preso numa cruz e as tábuas dos 10 mandamentos. Então é isso que o versículo quer dizer, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E agora ele vai dizer, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está usando uma
uma palavra, um jargão militar, despojando os principados e as potestades. Quando eles iam para a guerra, havia os despojos. Quando se entrava na cidade, entrava ali o militar, o comandante, o seu exército, aí vinham carregando os despojos, aquilo que eles haviam arrecadado da cidade que eles haviam vencido, e atrás vinham envergonhados aqueles que foram vencidos. Então é isso que Paulo está dizendo, despojando os principados. Cristo, ele despojou os principados e as potestades, porque é a forma como Satanás trabalha. Satanás trabalha nos acusando. Então é como se aqui Paulo estivesse dizendo que Satanás está lá diante de Deus mostrando, ó, aqui a Ana Cláudia, ela não consegue cumprir isso, ela não consegue cumprir isso, ela não consegue cumprir aquilo. E aí Paulo está dizendo, olha, foi despojado, ou seja, ele perdeu ele perdeu essa oportunidade de ficar ali nos acusando em cima da lei, porque Cristo venceu os principados e a potestades quando ele morreu na cruz. E ele está dizendo aqui, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E aí Paulo vai dizer, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida, ou dias de festas, ou lua nova, ou sábado. Só que a gente volta, e até se eu tiver a oportunidade na aula que vem, eu vou falar um pouquinho mais em cima desse versículo 16, de repente eu começo aqui pelo 16 e 17, porque hoje, muitas das vezes, nós somos julgados por causa de comida, de bebida, de dia de festa, lua nova, sábado e muitas outras coisas dentro da igreja. E ele vai falar aqui, eu acho esse versículo lindo, ele vai dizer, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. E aí eu trouxe também uma imagem, não é, com a cruz de Cristo, e ali os parâmetros ali, né, os ornamentos da religião judaica, e ali tem a sombra da cruz sobre essas coisas. Então, o que Paulo quer dizer quando ele diz aqui? Que tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Imagine, não é, que eu estou aqui e tem uma luz, não é, atrás de mim bem forte. E está se aproximando uma pessoa. Então, qual é a primeira coisa que eu vou ver? Eu vou ver projetada aqui à minha frente a sombra dessa pessoa que está se aproximando. Eu posso ver os contornos, pelas roupas, cabelo, de repente eu consigo identificar se é do sexo masculino ou feminino, consigo observar se é uma pessoa forte, se é uma criança, se é um adulto. Eu vejo o contorno. Mas chega um determinado momento em que essa pessoa vem caminhando, ela se posta ao meu lado ou ela vai à frente de mim, então eu consigo ver quem se aproximava. E aí eu já não preciso mais olhar para a sombra dela, porque eu já consigo identificar pessoalmente quem é que chegou. Entenderam? É isso que Paulo está dizendo quando ele diz que essas coisas, ou seja, o sacrifício, a guarda do sábado, as comidas, a circuncisão, tudo isso era uma sombra da realidade daquilo que haveria de vir. E o que haveria de vir? Cristo e sua morte salvadora na cruz do Calvário. Que Deus possa estar nos abençoando, que Ele possa estar completando essa mensagem. Eu peço que você leia esses versículos novamente, que você anote as palavras-chave do texto. O que são as palavras-chave? As palavras que se repetem. Se você tem uma Bíblia de estudo, ela deve ter a referência, te ligando em outros textos bíblicos que se referem a esse mesmo texto. Faça as suas anotações, leiam os textos que eu coloquei para vocês ali de Atos, de Paulo ali conversando com os atenienses e os outros versículos que eu citei. Dentro do possível, Mateus também vai estar colocando ali. Então, leia. Medite, ore, peça a Deus que abra a sua mente e o seu coração para que você possa receber a palavra dele e principalmente para que possamos ter mudança de vida, irmãos, porque conhecimento sem aplicação resolve muito pouco, se não nada.
Obrigado, que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém.